Organizações religiosas e de defesa dos direitos humanos realizam de hoje até o dia 6 o Seminário Internacional Tragédia Brasileira, Risco para a Causa Comum. A intenção é analisar o cenário atual de colapso nos sistemas de saúde e de descaso do governo federal com as políticas sanitárias no contexto da pandemia, além dos riscos de tais ações ou inações para o resto do mundo. A reportagem é de Jomiag. A desastrosa condução do governo Bolsonaro na pandemia, junto com os fundamentalismos religioso, político e econômico, fazem do Brasil um risco sanitário para o mundo, acreditam participantes do Seminário Internacional Tragédia Brasileira, Risco para a Casa Comum. São 3 objetivos combinados. Um é chamar a atenção para isso que a gente chama a tragédia brasileira, mas pensando na ameaça que o Brasil hoje se torna para o conjunto do mundo, seja pelas questões da pandemia ou pelas questões ambientais, onde as destruições afetam todo o mundo. O segundo é chamar para a solidariedade internacional diante dessa situação. E o terceiro é tentar compreender como os elementos de religião se articulam com os elementos de política e de economia para gerar uma situação de caos que a gente hoje enfrenta. A gente entende que o atual processo de destruição da nossa sociobiodiversidade, o atual contexto da pandemia da Covid-19, o surgimento de novas cepas no Brasil, coloca o país como um potencial risco para o conjunto da humanidade. Para o representante da ONU, Olivier de Schutter, a emenda do teto de gastos, adotada no governo Temer, acentua a tragédia brasileira ao impedir a ampliação de investimentos na área social. Esse congelamento de 20 anos, de acordo com a emenda 95, significa que, de acordo com alguns cálculos, uma redução de 25% na saúde, se comparado no aumento que ocorreria normalmente. Então, quando falamos sobre esse congelamento imposto pela emenda 95, de fato, à medida que a demanda cresce para a saúde pública, com a população crescendo, com a população envelhecendo, basicamente significa uma redução nessa entrega. O seminário é organizado por entidades religiosas, que também estão preocupadas com o crescimento do fundamentalismo religioso, que está de costas para a ciência e a realidade, o que impacta diretamente o nosso dia a dia. Esse tipo de supressão política e poder antidemocrático é feito de forma explicitamente no nome do que eles chamam de valores cristãos, o que é exatamente oposto para nós enquanto igrejas. Temos que tomar uma iniciativa no Brasil, porque é uma questão de lutar pelos reais valores cristãos. Apesar das dificuldades de combater os fundamentalismos político, econômico e religioso, os participantes e organizadores acreditam que é possível reverter a situação. Para poder superar, para poder enfrentar, a gente precisa realmente compreender o fenômeno para identificar estratégias viáveis. Então, olhar e compreender que fundamentalismos não é algo relacionado a filme de ficção, mas é que impacta diretamente na vida, na política e na economia, é um dos primeiros passos que nós precisamos dar. Sem esse trabalho árduo, sem esse trabalho de comunidade, sem esse trabalho que às vezes a gente faz e acha que não dá resultado, é esse trabalho que a gente foi construindo, é a força da esperança, é uma TVT, é um não deixar morrer, é um continuar olhando e olhando amorosamente, criar espaço para a poesia e para o amor, que vai fazer com que a gente, de fato, possa se transformar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.